Gente, finalmente eu tô aqui depois de 2 tentativas sem sucesso. Como esse é meu primeiro vídeo, eu vou começar falando sobre mim. Acho que é melhor tirar o óculos, né? Então, primeiro eu quero falar o porquê eu escolhi o Canadá. Eu tenho um tio que mora aqui há mais de 17 anos, eu acho que 18 anos. Eu sempre ouvi falar de Canadá porque meus outros tios que moram no Brasil sempre vieram, meus primos sempre vieram. Meu Deus, todo mundo olhando pra mim ali atrás. Então, meus tios, meus primos, todo mundo já sempre vieram há muito tempo pra cá. E eu sempre soube que o Canadá era um país bom, então eu sempre tive o sonho de conhecer o Canadá. Outro fator de eu ter escolhido o Canadá é porque quando eu pesquisava nos melhores lugares do mundo para se viver, o Canadá estava entre os primeiros. E se eu tenho família aqui, por que não o Canadá? Vou explicar um pouquinho por que e quando eu decidi vir morar no Canadá. Eu não sei se todo mundo passa por essa fase. Eu acho que foi quando eu parei para pensar assim, o que é que eu vou fazer quando eu acabar a minha faculdade. E eu não me via trabalhando, eu não me via como uma arquiteta, tendo um escritório, fazendo projetos, porque eu procurava estágio e eu não achava. E agora? Eu vou acabar minha faculdade daqui a 2 anos e eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Então eu comecei a pesquisar sobre fazer um intercâmbio no Canadá para aprender inglês, porque eu falei assim, tá, eu vou me formar, então eu vou trabalhar no Canadá, mas para trabalhar no Canadá eu preciso falar inglês. Então eu vou lá pro Canadá estudar inglês, vou pegar só o meu tempo de férias para não atrasar na faculdade, que meu maior medo era atrasar na faculdade e todo mundo se formar e eu não. Sabia que eu ia aprender inglês e que eu ia conseguir voltar pro Brasil, terminar minha faculdade, voltar com meu diploma pro Canadá, para trabalhar no Canadá. Até que eu descobri que não é bem assim. Então, quando eu descobri que meu diploma no Canadá não ia servir de nada, eu comecei a pensar, então eu quero ir logo pro Canadá. Eu fiquei bem desesperada, porque faltavam 2 anos e eu pensei, em 2 anos eu já posso adiantar o meu inglês, já posso aplicar para um college. Quando eu coloquei na minha cabeça que o importante era o que eu tinha passado na faculdade e o que eu tinha aprendido, eu parei de pensar em diploma, porque o diploma ia ser só um papel na mão, só para dizer eu me formei, eu sou arquiteta e não era isso que eu queria. Então, até que eu botei na minha cabeça que cada pessoa tem seu tempo, que minha turma toda ia se formar e eu não, mas que mais pra frente eu ia me formar. Então, assim, eu comecei a abrir mão de besteiras. Eu sabia que um dia ia ser melhor pra mim. Eu ainda tenho o coração muito apertado por eu ter largado a faculdade, mas eu sei que tudo tem um propósito e eu sei que foi o melhor pra mim. Às vezes eu não sabia mais nem o que é que eu tava querendo. Às vezes eu queria ficar, às vezes eu queria ir amanhã, às vezes eu queria ir pra passar um tempo e depois voltar, porque eu não queria abrir mão de certas coisas do Brasil. Então, quando eu descobri que dependia muito mais da minha força de vontade, foi que as coisas começaram a dar certo. Então, nesse meio tempo que eu fui ficando com a cabeça meio louca de tanto pensar no Canadá, todo mundo que está nos seus planejamentos para o Canadá passa por isso também, tenho certeza. É aquela agonia, você dorme pensando, acorda pensando, vive pesquisando, e quem está passando por isso sabe do que eu tô falando. E parece que o dia não vai chegar nunca. Esse ano que deu esse choque de realidade em mim foi o ano que alguns amigos da minha cidade vieram pro Canadá. Eu comecei a dizer, meu Deus, por que eu não quis sair antes de começar a faculdade? Comecei a pensar, caramba, eu tenho tanta oportunidade de ir e por que eu não fui? Junto com isso, minha irmã, Bia, recebeu um convite para passar as férias dela da faculdade nos Estados Unidos. E foi aí que as coisas começaram a andar. Foi tudo muito louco, porque ela tinha acabado de entrar na faculdade. Então, assim, ela saiu sem se despedir. Vai fazer 2 anos que Bia tá fora do Brasil. Toda a minha família sempre teve essa ideia na cabeça, sabe? Dos filhos futuramente vir estudar aqui. Então, minha família começou a pensar, por que agora a Clarissa não vai, encontra com ela e vai pro Canadá? Não deixem ela voltar, deixa ela lá mesmo, ela tá super sendo bem. E foi maravilhoso pra ela e a gente viu que realmente não tinha pra que ela tá voltando pro Brasil. Foi aí que eu vi uma luz assim no fundo do túnel, que eu disse, minha irmã já tá lá. E meu pai já sabe que eu quero ir, já tá o meio caminho andado, vai dar tudo certo. E aí que foi que começou a minha luta. Pra deixar um pouco mais difícil, eu perdi meu passaporte. Aí entra a segurança do Brasil. Meu pai foi assaltado, levaram o carro dele e por azar meu passaporte tava dentro e eu comecei por aí. Eu nunca resolvi minhas coisas sozinha, esses negócios de documentação, eu sempre fui muito relaxada. E eu disse assim, eu quero, só depende de mim, então eu nunca soube fazer essas coisas, agora eu vou aprender a fazer tudo.
Peguei, botei lá no Google como agenda passaporte, dificultar mais um pouco. A Casa da Moeda estava em greve, o passaporte demorou mais do que o normal para chegar. E eu tive que aplicar meu visto americano de novo, eu nem sabia como aplicar, eu coloquei tudo lá no Google. Depois do visto americano, eu fiz o canadense. Foi tudo muito assim, meio na doida, eu não sabia ler nada em inglês, então eu era praticamente cega, botava no Google o que o Google estava dizendo, eu fazia. Muita gente pergunta se eu vim com alguma agência de intercâmbio. Eu fiz tudo sozinha, eu vi que isso ia depender de mim. Então assim, eu cheguei aí numa agência de intercâmbio. Eu fiz um orçamento de quanto ficava para tirar meu visto, quanto ficava a escola, a acomodação e tudo mais. Quando ela me deu o papel assim, eu tava com meu pai. Meu pai olhou e falou assim, oxi, deixa pra lá, menina. Porque quem ia pagar era ele, né? Então só ele sabe o peso. Pai, calma, eu vou achar outra escola. Aí eu lembro que eu acordava e dormia pesquisando escolas. E era muito caro pro meu pai pagar. Meu pai não tava preparado pra bancar um intercâmbio meu, sabe? Então meu pai meio que dizia assim, calma, você tá sonhando alto demais, vamos devagar. Sabe? Porque ele dizia que não era a hora. Tudo que eu pesquisava não tava cabendo nos meus orçamentos. Estava tudo além do que a gente tava planejando. Então terminou que eu não me matriculei no Brasil. Eu vim pra cá sem matrícula. Então eu vim realmente como turista e aqui foi que eu consegui a minha matrícula e tudo mais. E depois eu apliquei a extensão, comprovei meus estudos e daí tudo vai seguindo. Teve um dia que eu li a mensagem assim: todos os seus sonhos estão a um passo da sua zona de conforto. E foi a partir desse dia que eu vi que eu não precisava ficar dependendo do meu pai, que eu poderia organizar minhas coisas sozinha. E eu comecei a fazer bijuteria para vender na faculdade. Eu nem consigo lembrar qual foi o meu lucro, mas foi um passo bem importante para mim, porque eu vi que eu ia precisar sair da minha zona de conforto e muito. Então eu comecei a trabalhar, comecei a vender minhas bijuterias para ter meu dinheiro e eu consegui resolver algumas coisas com esse dinheiro. Parece que quando eu saí da minha zona de conforto, as coisas começaram a fluir. Minha avó me prometia me dar um carro quando eu terminasse a faculdade e terminou que ela sabia que eu não queria continuar no Brasil. Ela me deu o carro e eu vendi e já foi um dinheiro para eu viajar. E depois que meu visto chegou, conversando com minha tia sobre a gente sentar um dia para ver passagem. Teve um dia que sentamos e vimos que ela tinha milhas para eu ir para os Estados Unidos, que no caso eu queria ir para os Estados Unidos encontrar a Bia e de lá a gente iria pro Canadá. Olha, eu tenho essa passagem, mas é para dia 7, era dia 3, então assim, a passagem era para 4 dias depois. E eu comecei a ficar nervosa, eu disse, meu Deus, é agora. Eu tive que fazer tanta coisa em 4 dias, que foi os 4 dias mais loucos da minha vida. Parei para pensar, eu disse, caramba, eu vou viajar daqui a 2 dias. E eu comecei a chorar, eu disse, meu Deus, eu vou deixar minha faculdade. Então assim, o povo acha que eu não tive medo nenhum, né? O medo tava comigo o tempo todo, porém eu tinha que passar por cima dos meus medos. Se era um sonho meu, eu chorava toda vez que eu pensava, tudo me dava medo. Tipo, chegar no aeroporto me dava medo, andar sozinha na rua me dava medo, tudo me dava medo. Então assim, eu vi que eu precisava ter muita coragem, muita força de vontade. Então, comece por você mesmo, só depende de você, não depende de dinheiro. Como vocês podem ver, o que eu ganhei foi um carro da minha avó, era um Fiat Uno, e uma passagem da minha tia. Então assim, não tinha uma poupança, intercâmbio pra mim. Eu não viajei com tanto dinheiro, então as coisas foram fluindo, as coisas foram acontecendo. Aconselho todo mundo a fazer isso, porque a gente não tem nada a perder. Graças a Deus eu tomei esse passo de sair da minha zona de conforto, de quebrar os meus medos e resolvi vir pra cá, na cara e na coragem. Porque falar inglês eu não falava, eu não tinha noção do que vinha pela frente. Próxima vez eu não venho pra um lugar perto do aeroporto. Então é isso aí, gente. Eu resolvi dividir alguns tópicos. Hoje eu falei um pouco sobre mim, pra vocês me conhecerem melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ainda sou muito nova com isso, eu pretendo melhorar e é muito estranho falar isso. Por favor, não esqueçam de curtir e se inscrever no meu canal. E tem mais alguma coisa? E compartilhar com os amigos. E deixa comentário, tem comentário.